Sobre céu. Inclusive, é uma pergunta que eu tenho recebido constantemente, por um simples motivo, né? Todos nós aqui tínhamos, ou ainda temos alguns, uma ideia básica sobre céu, né? Que é o lugar onde nós iríamos pós-morte, ou pelo menos uma parcela das pessoas, né? Tem a linha teológica que acredita que alguns serão condenados, vão para o inferno, outros vão para o céu, aqueles que são salvos. Existem correntes teológicas, não sei se você sabe, de aniquilar, aniquilacionismo, alguma coisa assim, e é sobre assim, não vai ter condenação eterna, porém, tem sim aqueles que não são salvos. Esses não serão condenados eternamente, eles serão aniquilados, eles deixarão de existir, eles passarão a simplesmente não existir mais. E os salvos existirão eternamente. Tem o universalismo, que vai dizer que todos serão salvos, ou seja, todos vão para o céu. Então, veja bem, o céu, ele está sempre envolvido em toda a corrente teológica, tá? Em toda a corrente teológica, o céu está envolvido. Agora, como que a gente encaixa o céu naquilo que talvez você tenha aprendido ou desaprendido recentemente? Pois é, você não tem céu, não tem céu, a não ser esse aí que você olha, né? Esse que você enxerga, né? Esse é o céu que tem. O outro céu, talvez ele pode ser chamado também em algum momento de mundo espiritual. Isso nas correntes teológicas aí, oriundas do pentecostalismo e neopentecostalismo, que é como se fosse uma outra dimensão, só que espiritual. É ali que estão os demônios, é ali que estão os anjos, e é ali que está Deus e o Espírito Santo, é uma outra dimensão. E como se essas dimensões, às vezes, quem já assistiu aí, de repente, Thor, é o Thor Mundo Sombrio, né? O segundo Thor, onde está havendo a tal da convergência, lá onde os dois mundos estão, tem alguns portais. O evangélico acha que ter fé e orar muito é basicamente encontrar esses portais nessa convergência entre o nosso mundo e o mundo espiritual, para acessar o mundo espiritual. Pelo amor de Deus. Na teologia que a gente pratica aqui, na teologia que a gente entende aqui, não precisa de um céu para receber os salvos, simplesmente porque não há aqueles que necessitam ser salvos. Que isso, pastor? Não tem salvação aí no que você acredita? Tem. Só que é numa outra perspectiva. Vamos pensar um pouco agora sobre salvação. Se eu te perguntar o que é salvação, o que você me responde? Você, que é ou já foi evangélico, no ápice do seu evangelismo, ou você hoje que permanece dentro da igreja, se você tiver que responder em uma frase o que é salvação, como é que você explica isso? Você poderia digitar para mim? Ir para o céu, ou não ir para o inferno, salvo do meu pecado, salvo não sei do que, não sei o que lá, e por mais que você fale qualquer coisa, enfeite isso, o fundamento é um só. Você está sendo salvo da condenação do próprio Deus sobre você. Deus só vai te salvar daquilo que ele mesmo te condenou. Ponto final. E aí tem uma corrente teológica, a corrente teológica dos reformados, eles vão alegar o seguinte, é um argumento falacioso ao extremo, mas que se você não tomar cuidado, ele parece que te responde alguma coisa. Quando você questiona um reformado, um presbiteriano, um calvinista sobre isso, pô, mas como assim Deus vai mandar para o inferno? Ele vai responder o seguinte, não é que Deus manda a gente para o inferno. Deus tira a gente do inferno. Eu estou te falando isso porque eu já dei esse tipo de resposta idiota em algum momento na minha vida e me sinto absolutamente constrangido por ter falado isso um dia em alguém. Não. Deus não manda ninguém para o inferno. Ele só nos tira de lá. É o ser humano que foi para o inferno. Ei, você não foi para o inferno. Ninguém te mandou para o inferno. Você não assinou nenhum termo que você tinha que ir para o inferno. Você entende? Isso é uma falácia. Se existe um inferno, se existe a condenação, se existe este método que envia pessoas para o inferno, isso foi criado, articulado, pensado, desenhado e executado pelo próprio Deus. Então a salvação de Deus era contra a condenação do próprio Deus. E ponto final, não tem conversa fiada. Então você pode dar tanto de cambalhota que for, que quem acredita em salvação, em algum aspecto acredita num Deus sádico e torturador. Mas se não há condenação dessa forma, qual é a salvação?
que Jesus Cristo nos propõe. Na nossa teologia, naquilo que a gente acredita, existe uma salvação que foi feita sim, que foi garantida sim por Jesus, e estamos falando sim desse plano, entre aspas, espiritual. Mas isso foi feito por Jesus para todos nós, né? A própria vida de Jesus, a própria encarnação de Jesus, isso aqui é muito potente. Deus decidiu se encarnar como ser humano para se comunicar e se relacionar com o ser humano. Isso já é a salvação em si. Isso é o passo inicial de Deus para com a humanidade. É Deus se relacionando com a humanidade. É Deus dizendo, não tem nada entre nós, não há um abismo entre nós, não há uma condenação. Eu quero me revelar e falar com vocês. Então, Jesus salvou a humanidade? Sim, salvou a humanidade. Inclusive, o apóstolo Pedro, 1 Pedro 1, versículo 19 e 20. Quem quiser acompanhar, lê comigo aí, ó. Vocês sabem que não foi por prata ou ouro que vocês foram salvos pela maneira vã de viver, mas pelo precioso sangue, como do Cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor a vós. O sangue de Jesus, que é assim que nós conceituamos aquilo que nos salvou, né? O sangue de Jesus. Ele já era conhecido e estava com efeito antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nos últimos dias, a cruz, por amor a vós. E aí a gente tem que entender uma coisa muito básica, a diferença entre cruz e a diferença entre crucificação. Cruz é uma coisa, crucificação é outra, e eu vou explicar isso para você agora. Crucificação é o ato de crucificar alguém. Jesus foi crucificado 2000 anos atrás, ao lado de mais 2 ladrões, e mais centenas e milhares, e quem sabe dezenas de milhares de pessoas na história da humanidade foram crucificadas, né? Isso aqui que eu tenho tatuado no meu braço, inclusive, uma parte dela, são as 3 cruzes aqui, ó, tá vendo? Crucificação é um ato de tortura e morte inventado pelo Império Romano. Tá bom? Crucificação era uma forma de matar um bandido. É pesado falar. É. Crucificação era uma das formas de aplicar a pena capital. Atualizando para os dias de hoje, crucificação seria igual à nossa cadeira elétrica, né? Ainda hoje existem, se eu não estiver enganado, alguém me corrija, ainda hoje em alguns lugares existe a execução por cadeira elétrica. E na maioria dos estados mais avançados, né? Avançado, porque agora a gente não mata mais eletrocutado, a gente mata com injeção letal. Olha como somos avançados. Contém ironia, hein? Por favor, ok? Mas a crucificação é a nossa injeção, é a nossa cadeira. Você andar com uma cruz pendurada aqui era a mesma coisa que você andar com uma cadeirinha elétrica, né? Um raiozinho assim. Que, não, a gente tosta o bandido. É ruim, mas é a verdade. Essa é a crucificação. E isso é terrível. O que faz sentido para nós é que essa crucificação de Jesus, ela reflete ou ela expressa a cruz. E aí agora você vai entender o que é cruz. Que significa aquilo que aconteceu na eternidade quando Jesus decidiu se manifestar a nós. É o que o apóstolo Pedro está explicando aqui no versículo que a gente acabou de ler. O sangue de Cristo estava conhecido e com efeito antes da fundação do mundo. Quando em algum momento na eternidade Deus decidiu se relacionar, se revelar a nós, neste momento Deus nos salvou. Salvou a humanidade. E isso foi expresso na crucificação 2000 anos atrás. Ou seja, a cruz aconteceu na eternidade. A crucificação aconteceu 2000 anos atrás. A cruz é o nome que nós damos para esse evento cósmico, dessa ação divina para com a humanidade. A crucificação foi a execução do Império Romano, a mando da religião, sobre a vida de Jesus. Porém, a crucificação de Jesus é um grito, é um outdoor que expressa a cruz.
Espero que tenha ficado claro. Deu para entender? Comenta aí para mim. Para onde vamos após a morte? Sim, essa é uma outra fatia da pergunta, né? E aí eu vou dar a resposta mais sincera que eu posso e tenho dado para todo mundo que me pergunta. Mas eu não sei. Eu não sei. A minha teologia, o meu ministério pastoral, a minha didática como professor, tudo isso encerra-se na morte. Eu não tenho nada após morte. Eu não tenho um texto, eu não tenho um tweet, eu não tenho uma apostila, eu não tenho nada. Particularmente, eu tenho uma esperança. Essa eu posso dividir com vocês. Eu tenho uma esperança. Porque se Deus deu esse passo da eternidade para nós, né, e se movimentou ao nosso favor na pessoa de Jesus, obviamente a morte não é o fim. Agora, Jesus não quis explicar sobre isso. Não quis, não. Vamos além. Você crê num Jesus que era homem? Você crê num Jesus que estava limitado como um homem? Você crê num Jesus como Paulo, ou o autor de Filipenses, diz que se esvaziou da sua glória e se desfez de tudo, se desfez dos seus atributos divinos para se fazer homem? Ou seja, Jesus era um homem limitado ao tempo, espaço e conhecimento da sua época? Por que a gente acha que Jesus tinha que saber sobre essas coisas? Ou a gente acredita num Jesus humano, que não estava roubando, que não estava ali sendo Deus fingindo que era humano. Então Jesus ele não tinha o porquê explicar ou sistematizar algo que talvez ele, enquanto homem, também não tinha essas respostas, né? Então nós não temos essas respostas, apenas dúvidas, só que toda dúvida nos gera ou pode nos gerar uma esperança. João é o evangelho mais místico, né? Primeiro, que ele é um evangélico nada histórico, né? Nós não podemos nem saber quem escreveu de fato. Ele é atribuído a João, mas não foi João que escreveu, com certeza. Ele é um evangelho bem tardio, né? Provavelmente datando aí 90, 100 depois de Cristo. Por isso que ele não está entre os sinóticos, né? Ele tem uma fonte completamente diferenciada. Ele começa apresentando Jesus como Deus. Lembra de João 1? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. É em João que nós temos a maioria dos textos complicados, digamos assim, porque João é um texto que apresenta esse lado divino de Jesus e que tem essa disputa de que Jesus era o Cristo. É em João que tem bastante acrobacias para disputar uma narrativa de que Jesus era o Cristo. Então, sim, o texto de João vai ser o texto mais, como eu disse no começo, místico, tá bom? O capítulo 3 de João é muito conhecido pela salvação, inclusive tem esse versículo que é o mais conhecido do Novo Testamento, né? É quando Jesus se encontra com Nicodemos, lembra disso? Jesus fala sobre nascer de novo, o Nicodemos também não entende, o Nicodemos está aí, eu não estou entendendo o que você está falando, você está querendo que eu entre de novo no ventre da sua mãe? Jesus também estava falando uma parada completamente nova para o Nicodemos, que ele não tinha essa referência. E quando ele fala sobre nascer de novo, na cabeça do Nicodemos era literal. Ele fala, mas peraí, como é que eu vou nascer de novo? Eu preciso entrar de novo? Em verdade vos digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E é interessante que Jesus sempre vai falar de reino de Deus, ou reino dos céus, mas nunca sobre o céu. Jesus não fala sobre, lá o céu. Jesus fala sobre o reino de Deus, e que às vezes é traduzido como o reino dos céus. 14. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que nele crê tenha vida. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar. Isso aqui, crente não lê isso aqui. Ó. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar, mas para que o mundo seja salvo. Alguém, por favor, pede para o evangélico ler um versículo depois do texto que ele mais conhece. Manda uma mensagem no WhatsApp para o seu evangélico de estimação e fala assim, qual é o versículo do Novo Testamento que você mais conhece? Ele vai falar, João 3,16.
Aí você vai falar, então leia o 17. Ele está falando, Jesus não veio julgar, Jesus veio salvar. O que João está dizendo aqui? E aqui tem uma camada impressionante que você precisa entender. João escreveu isso depois dos acontecimentos. Gente, isso aqui é um negócio que eu tenho falado quase que todo dia. E quando essa chave virar na sua mente, vai melhorar a sua compreensão do texto bíblico. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Em verdade te digo, falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Quando você vê isso aqui, que inclusive algumas Bíblias traz as frases de Jesus, as falas de Jesus em vermelho, quem já teve essa Bíblia, comenta aí nos comentários. É capaz não, com certeza você acredita, você de alguma forma pensa que Jesus falou exatamente aquilo, ipsiliter, abre aspas, citação direta. E a gente não para pensar que, primeiro, Jesus não falou exatamente isso. Segundo, Jesus não escreveu nada. Terceiro, quem escreveu isso aqui não estava ouvindo Jesus falar. E o fato mais importante de tudo, tudo foi escrito depois dos acontecimentos. Isso aqui só faz sentido lido depois dos acontecimentos. Quando João fala que o Filho do Homem seria levantado, ele não está profetizando, porque João já tinha visto a cruz acontecer. Essa é a camada que você precisa entender. Por mais que pareça que ele está falando de um futuro, ele já está falando do futuro, porque ele escreveu isso muito tempo depois. Então ele está falando do passado estando no futuro. Parece que ele está profetizando, mas ele está falando daquilo que ele já viu. Entendeu?